Escolher uma tecnologia, uma linguagem, um framework, uma biblioteca para desenvolver um produto, um software, é uma tarefa que muita gente negligencia e simplesmente escolhe a linguagem ou o framework que mais gosta. Mas ao longo do projeto é importante que esse processo, essa etapa tenha sido bem definida para que não acarrete em problemas futuros. Olá, eu sou o Bruno Bertolini e antes que a gente entre no conteúdo propriamente dito do nosso vídeo, deixa eu fazer um pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal e dê o joinha aí no nosso vídeo para que mais pessoas, mais desenvolvedores consigam ver o nosso conteúdo também e que a gente possa ajudar mais gente. Aproveite e siga a gente também no nosso Instagram, @codar.me, e o nosso canal do Telegram, onde eu tenho postado bastante conteúdo lá, um conteúdo mais direto, mais sem preparação, simplesmente vem na minha cabeça e eu posto lá para a galera que está lá. Bom, e como que a gente faz essa escolha, né, de tecnologias, linguagens, bibliotecas e frameworks que a gente vai utilizar num determinado projeto? A verdade é que isso é muito mais complexo do que simplesmente escolher a linguagem que eu mais gosto ou o framework que eu tenho mais aptidão. Na verdade, isso envolve várias variáveis e também pode mudar de acordo com a empresa, com o tamanho da empresa, quanto dinheiro a empresa tem para investir, qual que é o objetivo da empresa, tudo isso influencia, tá? Mas basicamente a gente tem dois tipos de empresa. As empresas que têm pouco dinheiro e as empresas que têm mais dinheiro, tá? Que tem bastante dinheiro ou dinheiro sobrando. Então, dependendo disso, a gente pode tomar algumas medidas, alguns parâmetros para fazer essas escolhas. Quando a gente está falando de empresas menores que têm pouco recurso ou não tanto recurso disponível, a gente tem que se preocupar em otimizar os recursos dessa empresa. Então, uma abordagem muito utilizada é saber qual as linguagens que têm mais oferta de programadores. Isso não quer dizer que não tem programadores bons e que ganham muito em determinada linguagem, mas quer dizer que é muito mais fácil achar gente para trabalhar naquele projeto, né, gente que tem algum conhecimento daquela linguagem para trabalhar naquele projeto. Então isso é um fator muito importante, principalmente quando a gente está falando de empresas que têm pouco recurso. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em empresas, em startups, principalmente em startups que estão no início. Né? Em startup que está no início, ela quer entregar valor muito rápido, então quanto antes ela entregar, mais rápido ela consegue gerar receita, né? E tem todo aquele processo de validar as hipóteses que essa startup está levantando. Então, se aquele problema e solução que ela levantou realmente atende o cliente, né? Realmente se o cliente tem aquele problema e se aquela solução realmente atende aquele cliente. Então, aí a gente precisa de um pouco de agilidade e para conseguir fazer isso de forma ágil, é importante que a gente escolha linguagens que a equipe tem conhecimento e tem experiência. Eu, por exemplo, quando eu trabalho nesse tipo de projeto, obviamente eu escolho o JavaScript, porque o JavaScript é a linguagem que eu tenho mais conhecimento, que eu tenho mais experiência, e a linguagem que eu também consigo programadores muito facilmente, né? Tem muito programador JavaScript no mercado, a oferta é muito grande, então é mais fácil de conseguir programadores, e por isso JavaScript é uma linguagem muito escolhida e muito utilizada para esse tipo de projeto, tá? Então, isso é muito levado em consideração. E, obviamente, se a gente tem uma equipe, por exemplo, se a empresa já tem uma equipe, é importante que a gente entenda o que essa equipe conhece realmente. Por exemplo, se é uma equipe especialista em PHP, não tem por que eu escolher JavaScript, se PHP a equipe vai conseguir desenvolver muito mais rápido e também tem uma oferta considerável no mercado de programadores PHP. Diferente se a gente pegasse uma linguagem como o Go. Golang é uma linguagem que tem poucos programadores, não é tão difundida ainda quanto o JavaScript. E se a equipe é muito especialista em Go, talvez não seja interessante escolher Go, justamente porque é difícil de conseguir programadores. Obviamente tem todo o contexto da empresa, né? A gente não pode decidir simplesmente por isso, mas é um ponto a se levar em consideração. Então, os dois pontos principais que eu levo em consideração nesse tipo de projeto é conhecimento da equipe e mercado. Como que é o mercado para aquela determinada linguagem ou aquele determinado framework. Isso funciona também para frameworks e bibliotecas. Então, se eu estou trabalhando com front-end, se eu for escolher um React ou Vue ou Angular, ou qualquer outra biblioteca ou framework de front-end,
todos esses pontos também são levados em consideração. E aí a gente tem outros pontos para escolher, por exemplo, como é que é a comunidade dessa biblioteca, tá? Isso falando de biblioteca especificamente, não só de linguagem. Como que é a comunidade da biblioteca, como que é a documentação dessa biblioteca, quem que está por trás dessa biblioteca, tudo isso também influencia na decisão de escolher uma biblioteca ou outra. Quando a gente está falando de empresas grandes, que tem mais recurso, que tem mais desenvolvedores, que tem um time de desenvolvedores maior, né? Uma coisa é uma empresa que tem 3, 4 desenvolvedores, outra coisa é uma empresa que tem 20, 30, 60 desenvolvedores. Então quando a gente está falando desse outro cenário, não é só mercado e o que a equipe conhece, porque quando a gente tem muitos programadores numa empresa, geralmente a gente tem muito conhecimento também. Então tem alguns programadores que conhecem bem uma linguagem X, outros que conhecem bem uma linguagem Y. Então a linguagem não é tão levada em consideração a qualidade da equipe, o conhecimento da equipe para determinadas linguagens, né? Tanto é que empresas grandes geralmente fazem vários projetos em várias linguagens diferentes. Então se você pega uma empresa aí que tem 40 desenvolvedores, você vai ver que eles têm projetos em JavaScript, em Python, em Go, então em várias linguagens, né? Porque justamente eles têm como, se um programador sai da empresa, eles têm como substituir substituir esse programador por outro da própria equipe. Tem outra pessoa que tem conhecimento daquilo. O que não é tão comum numa empresa pequena. Uma empresa com 3 desenvolvedores, 4 desenvolvedores, se sai um que conhecia Go e os outros só conhecem JavaScript, e se tem um projeto em Go, já era para aquele projeto. Vai ter que caçar alguém para conseguir tocar aquele projeto, e isso é um risco muito grande para empresas pequenas. Então, empresas grandes a gente leva outras coisas em consideração também, e aí entra o propósito, o objetivo real do projeto, né, e qual a necessidade técnica desse projeto. Por exemplo, se a gente está trabalhando com um projeto que exige muita performance, muito processamento, a gente pode seguramente escolher Go, que é uma linguagem que trabalha bem nesse cenário, e a empresa tem vários programadores sêniores, provavelmente, que vão conseguir, se o dono do projeto sair, né, o cara que está tocando o projeto sair, outro consegue assumir tranquilamente, sem gap, sem precisar correr atrás de outro programador urgente. Tá? Então, isso também é levado em consideração em empresas grandes. Então, de novo, empresas pequenas, o principal é a experiência da equipe e mercado para aquelas tecnologias e linguagens que foram escolhidas para aquele projeto. Empresas grandes, além desses dois, a gente também pensa muito no objetivo principal do projeto e o que esse projeto necessita de qualidade técnica, se é processamento, se é atender a várias instâncias ao mesmo tempo, se é leitura de dados. Então tudo isso influencia, e aí a gente tem um leque um pouco mais aberto de linguagens e tecnologias para escolher. Tá? Então é basicamente isso, é basicamente assim que a gente define linguagens, tecnologias e frameworks. Quando a gente fala de biblioteca, por exemplo, mais micro, né, não uma biblioteca como React, Vue, Angular, que cuida de uma parte importante da aplicação, grande da aplicação, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com data, gerenciamento de data no JavaScript é uma coisa bem difícil de fazer, é importante que você entenda, mas geralmente a gente acaba escolhendo uma biblioteca específica para isso, para trabalhar com data, né? E aí a gente tem várias bibliotecas. Como que a gente escolhe uma biblioteca? A gente, além de todos esses pontos que a gente já viu, comunidade, documentação e quem está por trás dessa biblioteca, a gente também olha se essa biblioteca tem a possibilidade de ter uma vida longa, ou uma vida média, pelo menos, e qual que é a dificuldade de substituir essa biblioteca se eu precisar, se o desenvolvedor daquela biblioteca simplesmente sumir, ou for preso, como já aconteceu aí, né? Ou se der algum problema naquela biblioteca eu tiver que trocar por outra. Então isso também é levado em consideração. Quantas issues tem no GitHub dessa biblioteca, como que é a resolução dessas issues, as PRs que são feitas para essa biblioteca, se são aceitas, se não são aceitas, como é que a comunidade interage com essa biblioteca, né? Qual é a receptividade do owner dessa biblioteca de receber código, de aceitar código de outras pessoas. Então tudo isso também influencia. Obviamente é muito mais difícil fazer isso para todas as bibliotecas que a gente utiliza. Geralmente no JavaScript a gente tem costume de, para qualquer probleminha, utilizar uma biblioteca, mas isso não é muito bom, né? É importante que você tente talvez identificar se realmente precisa de uma biblioteca para aquela situação, ou se não é melhor fazer
uma solução própria, específica para aquele ponto. Então tudo isso tem que ser levado em consideração também, tá?